Ela estava no banheiro quando recebeu o e-mail. Não era o lugar mais digno para descobrir que seu nome tinha sido usado para encobrir um crime corporativo, mas foi ali, trancada no box do segundo andar, que Sarah Mendes entendeu que tinha sido jogada no meio de uma bomba que não plantou. O assunto dizia apenas: Relatório Trimestral de Responsabilidade Técnica. Ela clicou. Leu. Releu. Seu nome. Sua assinatura digital. 6 lotes irregulares de medicamentos oncológicos. Lotes que ela nunca tocou. Lotes que poderiam ter matado pacientes com câncer. E agora, oficialmente, ela era a responsável técnica. A culpada. A que cairia se a Anvisa investigasse. Sarah apoiou a mão na parede fria e respirou fundo. Não era pânico. Era a clareza brutal de quem acabou de entender que foi escolhida para ser sacrificada. Curioso como no ambiente corporativo muita gente observa calada, mas poucos se posicionam de verdade. Aqui no canal acontece algo parecido. A maioria assiste, mas não se inscreve. Se histórias como essa fazem sentido para você. Se você já foi invisível demais até alguém precisar de um culpado, deixa teu like agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica até o final. Porque o que Sarah fez depois disso foi silencioso, cirúrgico e devastador. E ninguém viu vindo. A tela do notebook piscou às 8h47 de uma sexta-feira comum. Sarah Mendes acabava de abrir o e-mail automático do Sistema Integrado de Auditoria Interna da Helix Pharma quando sentiu o estômago revirar. Relatório Trimestral de Responsabilidade Técnica. Sua assinatura foi registrada como RT em 6 processos pendentes de revisão pela Anvisa. Ela leu 2 vezes. 3. Clicou no anexo PDF com a mão tremendo sem entender direito o que estava vendo. Então viu. Seu nome. Sarah Mendes. CPF. Assinatura digital certificada. Listada como responsável técnica legal de 6 lotes de medicamentos oncológicos liberados entre setembro e dezembro do ano anterior. Lotes que ela nunca tocou. Lotes que apresentavam irregularidades graves, validade adulterada, rastreabilidade quebrada, documentação sanitária ausente. 3 desses lotes já tinham causado recalls silenciosos em hospitais de São Paulo e Minas. A Anvisa ainda não havia aberto investigação formal, mas a Helix estava sendo observada. E se a auditoria avançasse, quem cairia seria a responsável técnica. Ela. Sarah sentiu o ar faltar. Não era pânico. Era a clareza fria de quem acabou de entender que foi jogada no meio de um crime que não cometeu. Sarah largou o mouse, recostou na cadeira e respirou fundo, tentando processar. Ela não era farmacêutica. Nunca foi. Era gerente de compliance operacional. Cuidava de planilhas, rastreabilidade, relatórios de controle, prazos regulatórios. Ela não tinha credencial ativa no módulo de liberação farmacêutica. Esse acesso era restrito ao setor de garantia da qualidade, comandado pelo Dr. Heitor Brandão, diretor técnico da empresa. Heitor era médico renomado, sócio minoritário, intocável, amigo pessoal do CEO. E agora, de alguma forma, o nome dela tinha substituído o dele em 6 processos irregulares que poderiam ter matado pacientes com câncer. Sarah fechou os olhos e voltou 3 dias no tempo. Terça-feira. Sala 4B. Valéria Cunha do RH pedindo para ela assinar um ajuste interno de atualização cadastral. Um tablet. Um formulário digital. Tudo parecia protocolo. Sarah assinou sem desconfiar. 2 minutos. Porta fechada atrás dela. Agora entendia. Aquilo não foi atualização. Foi a assinatura da própria sentença. Ela tinha sido transformada em bode expiatório fabricado. Sarah Mendes tinha 34 anos, 6 anos de Helix Pharma e uma rotina invisível. Entrava às 7h30, subia direto para o segundo andar, ligava o computador e mergulhava em planilhas de rastreabilidade até o final do expediente. Não ia em happy hour. Não almoçava com diretoria. Não participava de reuniões estratégicas. Ela era o tipo de funcionária que a empresa esquece que existe até precisar de um relatório urgente, para a Anvisa ou para a Vigilância Sanitária. Então lembravam dela. Sarah Mendes, a moça técnica, a que não dá trabalho, a que resolve em silêncio. Ela conhecia cada linha dos sistemas de controle. Sabia onde estavam os erros antes de virarem multa. Salvava a empresa de autuações regulatórias todo mês sem receber elogio, sem receber bônus, sem aparecer. Era esse o papel dela.
garantir que medicamentos irregulares não chegassem a hospitais, que lotes vencidos fossem bloqueados, que a documentação sanitária estivesse impecável. 6 anos fazendo isso perfeitamente. 6 anos sendo essencial e invisível ao mesmo tempo. E agora estava ali, sozinha na sala dela, descobrindo que toda essa discrição a tinha transformado na candidata perfeita para carregar uma culpa que não era sua. A Helix Pharma era uma distribuidora farmacêutica de médio porte, que atendia hospitais públicos e privados em 12 estados. Faturamento robusto, reputação técnica sólida, contratos milionários com secretarias de saúde. No topo da hierarquia estava o CEO, Marcelo Viana, um executivo frio que falava pouco e decidia rápido. Logo abaixo, Heitor Brandão, diretor técnico, o homem que assinava todas as liberações de lote, o rosto técnico da empresa perante a Anvisa. Heitor era diferente. Ele transitava entre o laboratório e a sala de reuniões com a arrogância de quem sabe que é insubstituível. Médico formado pela USP, pós-graduação em vigilância sanitária, consultor de outras empresas do setor. Quando Heitor falava, ninguém questionava. Quando Heitor autorizava algo fora do protocolo, todos entendiam que era estratégia comercial. Sara sempre soube que Heitor cortava caminho. Ela via nos relatórios. Lotes liberados sem todas as validações, prazos de estabilidade ignorados, rastreabilidade incompleta. Mas Sara era só gerente operacional. Não tinha voz para questionar um diretor. Então fazia seu trabalho. Apontava inconsistências, preenchia relatórios, esperava que alguém lá em cima tomasse as decisões certas. Ninguém tomava. E agora ela entendia por quê. Heitor não estava cortando caminho por descuido. Ele estava liberando lotes irregulares de propósito, para cumprir contratos, para faturar, para agradar cliente. E quando a bomba estourasse, ele precisava de alguém para explodir no lugar dele. Sara não saiu correndo para a diretoria. Não ligou para advogado. Não chorou no banheiro nem mandou mensagem desesperada para ninguém. Ela simplesmente trancou a porta da sala, ligou o computador e começou a mapear a verdade com a frieza de quem está desmontando uma bomba. Porque Sara tinha algo que Heitor e Valéria não sabiam que ela tinha. Acesso root ao sistema espelhado de backup da Helix. Quando a empresa migrou para o SAP em 2022, o sistema antigo, GXP Pharma, foi desativado, mas continuou rodando em segundo plano como backup regulatório obrigatório. A Anvisa exige que distribuidoras farmacêuticas mantenham registros paralelos por 7 anos, e esses registros não podem ser alterados, apagados ou adulterados, sem deixar trilha de auditoria criptografada. O GXP era um cofre técnico intocável, e Sara era a única pessoa da empresa que ainda tinha acesso completo a ele, porque era ela quem gerava os relatórios trimestrais de rastreabilidade, exigidos pela vigilância sanitária. Ninguém mais lembrava que aquele sistema existia. Ninguém mais sabia que Sara tinha as chaves. Ela começou a puxar os logs. Tela preta, linha de comando, senha de administrador. E o que apareceu na frente dela foi devastador. Cada uma das 6 liberações irregulares tinha sido autorizada digitalmente por Heitor Brandão. Certificado A1 pessoal dele. IP fixo da sala da diretoria técnica. 192.168.10/47. Setembro, outubro, novembro, dezembro de 2023. Tudo registrado. Cada liberação tinha um bypass manual de alerta de validade, uma função que só diretores técnicos podiam executar, e que gerava log irreversível no GXP espelhado. Sara foi mais fundo. Encontrou algo ainda mais incriminador. No dia 6 de fevereiro, terça-feira, às 14h37, exatamente 12 minutos depois de ela ter saído da sala 4B com Valéria, houve uma tentativa de retroinserção forçada de registros no sistema SAP principal. Alguém tinha tentado alterar o campo RT responsável de Heitor Brandão para Sara Mendes, nos 6 processos irregulares. A alteração foi feita. No SAP, funcionou. Mas o sistema espelhado não aceitou. O GXP estava travado para edição retroativa por política de compliance. A tentativa de manipulação ficou registrada como erro log 84172. Tentativa de sobreposição de responsabilidade bloqueada. A verdade estava intacta, escondida num sistema que ninguém mais lembrava que existia, mas intacta. Sara encostou na cadeira e deixou um sorriso fino escapar.
Heitor tinha cometido o erro clássico de quem se acha intocável. Ele subestimou a única pessoa que realmente entendia como os sistemas funcionavam. Sarah percebeu algo crucial. A Helix estava prestes a passar por uma auditoria externa, obrigatória da Anvisa em abril, dali a 8 semanas. Toda distribuidora com recall registrado no último ano precisa passar por verificação técnica completa. E a Anvisa sempre solicita acesso aos dois sistemas: o principal, que a empresa usa no dia a dia, e o espelhado, que funciona como registro histórico intocável. Se Sarah simplesmente entregasse os logs do GXP para a auditoria agora, Heitor cairia. Mas ela também cairia. Seria demitida por quebra de sigilo antes de qualquer investigação começar. Heitor destruiria tudo o que pudesse. O CEO protegeria o diretor. Sarah seria esmagada, e a verdade morreria com ela. Então ela entendeu que precisava fazer diferente. Ela não podia acusar. Não podia denunciar. Ela precisava que a verdade se revelasse sozinha, sem que ninguém soubesse que tinha sido ela quem armou o palco. Sarah começou a agir como uma engenheira desmontando uma bomba. Primeiro, criou um espelhamento criptografado completo do GXP em 3 lugares diferentes. Um backup pessoal na nuvem, um pendrive lacrado guardado em cofre de cartório, e uma cópia enviada anonimamente para o e-mail oficial de ouvidoria técnica da Anvisa, com agendamento de envio automático para 12 de abril, exatamente 3 dias antes da auditoria começar. Segundo movimento, Sarah começou a sabotar sutilmente o sistema SAP adulterado. Ela não apagou nada, não alterou registros. Ela apenas ativou todas as flags de auditoria interna que estavam desligadas, funcionalidades técnicas do próprio SAP que comparam automaticamente dados entre sistemas paralelos e geram alertas de inconsistência. Essas flags costumavam ficar desativadas para não sobrecarregar o sistema. Ninguém notaria que tinham sido reativadas, mas uma vez ligadas, elas começariam a gerar relatórios automáticos semanais apontando divergências críticas entre SAP e GXP nos processos 4471, 4498, 4P512, 4530, 4M547, 4M559. Esses relatórios iam direto para a caixa de entrada da Auditoria Interna Corporativa, um setor que respondia direto ao Conselho Administrativo, fora do controle de Heitor. Terceiro movimento. Sarah criou um documento técnico anônimo explicando em linguagem precisa como identificar manipulação retroativa de registros em sistemas SAP versus GXP, com exemplos práticos de logs divergentes, timestamps adulterados e tentativas de sobreposição de responsabilidade. Ela enviou esse material para o LinkedIn do Dr. Augusto Moraes, auditor-chefe da Anvisa que comandaria a fiscalização da Helix em abril. O documento não mencionava a Helix diretamente. Era apresentado como material técnico para treinamento de auditores farmacêuticos. Mas qualquer auditor que lesse aquilo saberia exatamente o que procurar durante uma inspeção. Quarto movimento. Sarah parou de fazer seu trabalho perfeitamente. Ela continuou cumprindo suas obrigações básicas, mas parou de salvar a empresa de pequenas inconsistências. Parou de corrigir manualmente erros de preenchimento antes de virarem problema. Parou de avisar antecipadamente sobre prazos de documentação que estavam para vencer. Deixou que pequenos alertas regulatórios começassem a se acumular no sistema. Nada grave o suficiente para ser crítico imediatamente, mas o suficiente para deixar a Helix vulnerável, desorganizada e exposta bem na hora em que a Anvisa chegaria. Sarah sabia exatamente o que estava fazendo. Ela estava retirando o escudo invisível que mantinha a empresa funcionando sem perceber. Durante anos, ela tinha sido a rede de segurança silenciosa. Agora, ela simplesmente soltou a corda. E então, Sarah esperou. Trabalhou normalmente. Chegava no horário, saía no horário, respondia a e-mails, participava de reuniões. Ninguém desconfiou de nada. Heitor continuava intocável. Valéria continuava cumprimentando todo mundo no corredor. O CEO continuava fechando contratos. E Sarah continuava invisível, como sempre foi. Só que agora, ela era invisível segurando o gatilho. No dia 28 de março, a Auditoria Interna Corporativa enviou um memorando urgente para o CEO da Helix. Identificadas divergências críticas entre sistemas SAP e GXP em processos de liberação farmacêutica. Irregularidades podem impactar a auditoria Anvisa prevista para 15 de abril. Foi como acender uma luz de alerta vermelha no último andar. Heitor Brandão foi convocado para uma reunião fechada no dia seguinte.
Ele entrou confiante, como sempre. Saiu pálido. Tentou explicar que era apenas um problema técnico de migração de dados, coisa de sistema legado mal configurado. Mas a auditoria interna já tinha puxado os logs. E os logs mostravam claramente: alguém tinha tentado alterar retroativamente os nomes dos responsáveis técnicos. E a tentativa tinha partido de uma estação de trabalho com IP 192.168.10.51, o computador da sala de RH, onde Valéria Cunha trabalhava. Valéria foi chamada na mesma tarde. Ela entrou tremendo. Tentou dizer que apenas seguiu orientação da diretoria técnica, que foi Heitor quem pediu o ajuste cadastral. Heitor negou na cara dela. Disse que Valéria estava inventando. Valéria mostrou e-mails. Heitor disse que eram falsos, que ela tinha forjado. A auditoria interna abriu investigação formal. O conselho administrativo suspendeu Heitor preventivamente. O CEO tentou abafar, mas já era tarde. A engrenagem estava girando sozinha, e ninguém conseguia mais parar. No dia 10 de abril, 5 dias antes da Anvisa chegar, a ouvidoria técnica da agência recebeu um pacote anônimo de dados criptografados. Dentro, logs completos do sistema GXP espelhado da T-Sesmos Helix Pharma. Todas as autorizações irregulares assinadas digitalmente por Heitor Brandão entre setembro e dezembro de 2023. Carimbos temporais. IPs de origem. Certificados digitais. Tentativas de manipulação retroativa registradas com precisão cirúrgica. O pacote incluía uma nota técnica fria, objetiva, quase educacional. Solicita-se verificação cruzada entre sistema SAP, adulterado, e sistema GXP, íntegro, durante auditoria programada para 15 de abril. Anexo. Tutorial técnico para identificação de fraude documental em sistemas farmacêuticos. Quem recebeu aquilo entendeu imediatamente a gravidade. Não era denúncia emocional. Não era acusação vaga. Era prova técnica incontestável, entregue de forma anônima, organizada como um processo já montado. A Anvisa encaminhou o material direto para o Dr. Augusto Moraes, o auditor-chefe que já tinha lido o documento técnico sobre manipulação de registros que Sara tinha enviado semanas antes. Augusto cruzou as informações. Tudo batia. Ele pediu para adiantar a auditoria. Queria chegar na Helix antes que alguém tivesse tempo de apagar alguma coisa. No dia 15 de abril, quando a equipe da Anvisa chegou à Helix Pharma, eles já sabiam exatamente o que procurar. Não foi auditoria de rotina. Foi operação dirigida. Pediram acesso aos dois sistemas, SAP e GXP. Cruzaram dados na frente da diretoria. Encontraram as divergências em menos de 2 horas. Convocaram Heitor Brandão para a sala de reuniões. Heitor tentou manter a pose. Disse que era tudo mal entendido técnico, questão de migração de plataforma. Os auditores colocaram os logs lado a lado na tela. Mostraram as autorizações dele. Mostraram o bypass manual de validade. Mostraram a tentativa de sobreposição de responsabilidade. Heitor ficou em silêncio. Não tinha o que dizer. A Anvisa abriu 3 processos simultâneos: cassação de responsabilidade técnica, investigação criminal por adulteração de registros sanitários e falsidade documental. Heitor Brandão foi afastado. Imediatamente. Valéria Cunha foi demitida por justa causa no mesmo dia, acusada de facilitação de fraude corporativa. O CEO, Marcelo Viana, renunciou sob pressão do Conselho Administrativo. Ele tinha protegido Heitor até o último segundo, e agora a empresa inteira estava sob intervenção técnica da Anvisa. A Helix entrou em crise institucional. Contratos suspensos. Reputação destruída. Diretoria reformulada às pressas. E Sara Mendes. Sara estava na sala dela, no 2º andar, organizando relatórios trimestrais como se nada tivesse acontecido, quando recebeu um e-mail da nova auditoria interna, agora comandada por uma equipe externa, contratada pelo conselho para reconstruir a governança da empresa. O assunto era revisão técnica, processo 4471 a 4559. Sara abriu. Leu devagar. Senhora Sara Mendes, informamos que após análise técnica completa dos sistemas SAP e GXP, sua responsabilidade nos processos 4471, 4498, 4512, 4530, 4547 e 4559 foi oficialmente anulada por comprovação de fraude documental e manipulação retroativa de registros. Seus dados foram restaurados à condição original.
Solicitamos sua colaboração técnica para a reconstrução do sistema de compliance da empresa sob nova gestão. Sarah fechou o e-mail. Respirou fundo. Não sorriu. Não comemorou. Apenas sentiu o peso saindo do peito. 3 semanas depois, ela foi convocada para uma reunião com o novo CEO interino e o conselho administrativo. Acharam que ia ser demitida de forma elegante, com uma indenização polida, para evitar processo. Mas quando entrou na sala, o que ouviram foi diferente. Senhora Mendes, gostaríamos de oferecer a você o cargo de diretora de compliance e governança corporativa da Helix Pharma, com autonomia direta, orçamento próprio e reporte ao conselho. A Anvisa exigiu reestruturação completa. Precisamos de alguém que realmente entenda os sistemas. Alguém em quem possamos confiar. Sarah aceitou. Sem negociar. Sem comemorar. Apenas aceitou. Porque ela sabia que aquilo não era favor. Era reconhecimento tardio de algo que sempre foi verdade. Ela era a única pessoa naquela empresa que realmente entendia como tudo funcionava. Nos meses seguintes, Sarah reformulou todo o sistema de compliance da Helix, criou protocolos invioláveis de rastreabilidade, implementou auditoria cruzada automática entre sistemas, treinou equipes inteiras sobre governança regulatória. A Anvisa acompanhou cada passo, e aos poucos, a Helix começou a sair da intervenção técnica. A empresa sobreviveu. Menor. Mais cautelosa, mas sobreviveu. Heitor Brandão nunca mais trabalhou na indústria farmacêutica. Perdeu o registro profissional. Responde criminalmente por colocar vidas em risco. Valéria Cunha foi demitida por justa causa e está sendo processada pela própria Helix por cumplicidade em fraude corporativa. Marcelo Viana, o CEO que protegeu Heitor até o fim, renunciou e nunca mais apareceu no setor. E Sarah Mendes, a gerente quieta do segundo andar, a mulher que foi escolhida para ser sacrificada. Porque parecia invisível, agora comandava o compliance de uma empresa inteira. E ninguém nunca soube que foi ela quem armou tudo. Ninguém nunca soube que foi Sarah quem ativou as flags de auditoria. Quem enviou os logs para a Anvisa. Quem criou o documento técnico que guiou os auditores direto para a garganta de Heitor. Quem parou de salvar a empresa nos bastidores justamente quando ela mais precisava ser salva. Sarah nunca precisou gritar. Nunca precisou acusar publicamente. Nunca precisou se vingar de forma escandalosa. Ela simplesmente deixou que a verdade fizesse o trabalho, porque ela era a única pessoa que sabia onde a verdade estava escondida. Ela conhecia os sistemas. Sempre conheceu. E quando Heitor e Valéria decidiram que ela era descartável, eles cometeram o erro fatal de esquecer que conhecimento técnico não desaparece quando você tenta apagar um nome de um sistema. A verdade estava lá, intocável, esperando. E Sarah sabia exatamente como desenterrá-la no momento certo. Hoje, quando alguém pergunta como ela conseguiu sobreviver àquela tentativa de sabotagem interna, Sarah sorri de leve e diz apenas: "Eu conheço os sistemas. Sempre conheci. Se você já passou por algo parecido no trabalho, se já foi subestimado, usado como bode expiatório ou invisível demais até alguém precisar de um culpado, se inscreva no canal. Aqui a gente compartilha essas histórias reais de quem virou o jogo em silêncio. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Às vezes, saber que outra pessoa já passou por isso e venceu faz toda a diferença. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se você já viveu uma reviravolta assim na sua carreira.